Eu vou comentar sobre a polêmica do ladrão que parece que tentou roubar a bicicleta de um tatuador. Aí esse tatuador prendeu esse ladrão e tatuou na testa dele: "Sou ladrão e vacilão", e isso gerou muita polêmica, muita gente dizendo que o tatuador é um criminoso. Tem uma vaquinha que as pessoas doaram, parece que já quase 20 mil reais pro ladrão, para ele remover a tatuagem. Parece que o tatuador vai ser preso e muita gente está dizendo que isso foi desproporcional, então eu queria aqui discutir sobre essa questão da proporcionalidade. Acontece que a única lei justa é a lei de propriedade. Cada pessoa tem suas propriedades e tem o direito de uso exclusivo sobre elas. E se alguém viola a propriedade de outro, essa pessoa pode ser punida, porque ela não está agindo de acordo com a lei, então a lei passa a também não valer para ela, então ela perde, no caso, a propriedade dela, e é daí que vem a punição. Alguns libertários defendem um direito de punição absoluto, enquanto outros defendem uma punição proporcional. A punição absoluta é quando a pessoa pode ser punida por qualquer coisa, pode roubar uma bala e ser condenada à morte ou tortura perpétua, de acordo com a vontade da vítima, segundo as pessoas que defendem punição absoluta. Então, os libertários que defendem punição absoluta usam o seguinte argumento: todo dano à propriedade ou toda violação de propriedade tem uma extensão subjetiva. Por exemplo, se uma mulher é uma supermodelo e alguém arranhar a cara dela e ficar marcado, isso tem um dano muito maior para ela do que arranhar a cara de uma pessoa que já tem a pele toda danificada. Então, para você definir o dano que foi causado à propriedade, isso seria subjetivo, seria impossível definir a proporcionalidade, e por isso essas pessoas defendem que a punição deve ser definida arbitrariamente pela vítima. Então a vítima pode punir a pessoa à morte pelo menor crime possível. Eu discordo disso, eu acho que, na verdade, qualquer pessoa pode punir o criminoso, não apenas a vítima, e que a punição deve ser proporcional. Eu não acho que seja certo condenar alguém à morte por roubar uma bala. E eu tenho pelo menos um argumento para rebater esse argumento de que a proporcionalidade é subjetiva, logo a punição precisa ser absoluta. E é o seguinte: a punição proporcional é subjetiva mesmo. Realmente não tem como você quantificar o quanto de propriedade foi violada e você calcular o quanto de punição corresponde a essa propriedade que foi violada. Isso realmente não é possível, porque o grau de violação de propriedade é algo subjetivo que você não pode contar, que você não pode quantificar. Mas a linha que separa um crime de uma violação de propriedade que é leve demais para ser um crime também é subjetiva. Por exemplo, eu tenho uma luz acesa aqui. Digamos que uma pessoa de um outro prédio esteja vendo a minha janela e ela vê minha luz acesa. Isso significa que os fótons da minha lâmpada estão atingindo a janela da outra pessoa e atingindo a casa da outra pessoa, atingindo o olho da pessoa. E isso pode causar um dano muito minúsculo no olho da pessoa. É claro que isso não vai ser considerado crime. Agora, digamos que eu pegue um holofote e jogue esse holofote dentro da janela da pessoa com uma luz tão forte que possa cegar a pessoa. Agora, a partir de que momento a luz que eu jogo na janela de uma pessoa é crime ou não? A partir de que intensidade da luz, de quantos fótons por segundo, aquilo passa a ser crime? Como é que você vai calcular isso? Também não tem como calcular. Da mesma forma que eu não posso calcular a proporcionalidade de uma punição, eu também não posso calcular qual é o mínimo de alteração da propriedade alheia que passa a ser crime e a partir de que momento aquilo é leve demais que não possa ser considerado crime. Então quem defende punição absoluta vai defender que eu seja condenado à morte por acender a luz do meu quarto? Não. Mas se eu jogar um holofote muito forte no quarto de uma pessoa, os defensores da punição absoluta podem defender que eu posso ser condenado à morte. Mas aí aquele mesmo problema de que a proporção é subjetiva continua existindo. Só que agora, em vez de você ter o problema para calcular a proporção, você tem um problema para calcular o mínimo de violação de propriedade que faz uma coisa ser crime ou não ser crime. Se eu colocar um holofote um pouquinho mais fraco, ainda é crime, e um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais fraco. A partir de que intensidade começa a ser crime, ninguém vai saber responder. Nenhum defensor da pena absoluta vai saber responder. Então,
essa mesma subjetividade da proporcionalidade continua estando presente na punição absoluta também, na definição do que é crime e do que não é. Então é só para deixar claro que não existe uma forma objetiva de se definir o que é crime, a não ser que toda violação de propriedade passe a ser crime. Se eu soltar uma molécula de gás carbônico pelo meu nariz e ela entrar na propriedade alheia e aumentar a taxa de gás carbônico, isso pudesse ser considerado crime, a não ser que você pense assim, não existe uma forma objetiva de se definir crimes e punições. Agora, se uma pessoa rouba uma bala, ela violou a propriedade até um certo ponto, mas violou pouco. Pelo menos nós podemos concordar que se uma pessoa roubar 2 balas, ela viola mais propriedade do que se ela roubar só uma. Então, por mais que isso seja subjetivo, e é subjetivo, eu acho que a gente tem que chutar a punição. É melhor chutar a punição do que condenar à morte uma criança que roubou uma bala. Sendo que isso não vai resolver o problema da subjetividade, porque continua sendo subjetivo, onde uma alteração de propriedade começa a ser crime e onde deixa de ser. Então, numa sociedade anarcocapitalista, você vai ter um consenso da população. Você vai ter uma demanda de mercado, empresas ou tribunais privados tentando atingir essa demanda. E a sociedade em geral aceitando certas punições ou não aceitando. E uma forma de resolver esse problema sem precisar chutar a lei é fazer um contrato entre um grande número de pessoas onde elas se comprometem a aceitar um certo tipo de punição, o que a sociedade achar moralmente mais aceitável, é o que vai tender a ser aceito para as pessoas se integrarem na sociedade, e isso pode ser feito através de contratos assinados por milhares de pessoas. Agora, sobre esse caso do ladrão que foi tatuado na testa, se ele tivesse sido morto pelo dono da casa, se ele tivesse entrado e o dono da casa disse que foi ameaçado e pegado um facão e matado esse cara, muitas das pessoas que estão revoltadas com a tatuagem estariam defendendo o dono da casa. Eu já vi muita notícia ou vídeo sendo compartilhado de ladrão sendo morto e eu nunca vi as pessoas se revoltarem ou elas fazerem vaquinha de 20 mil reais para a família do ladrão, mas por algum motivo, como ele foi tatuado, isso gerou muito mais revolta do que a própria morte. Agora, eu acho que foi proporcional tatuar a testa do ladrão? Para mim, isso depende do quanto ele estava ameaçando a integridade física das pessoas. Por exemplo, se ele estivesse com uma faca, com um canivete, pronto para atacar uma pessoa, para poder roubar, e claro que quando um assaltante, um ladrão, está pronto a atacar uma pessoa com uma faca ou com uma arma, ele está pronto para matar a pessoa se for necessário para que ele consiga roubar. Então ele está ameaçando a vida das pessoas. Nesse caso, eu acho que a punição proporcional é a morte, e como a tatuagem é uma punição menor do que a morte, então nesse caso eu diria que é proporcional, sim, fazer uma tatuagem na testa dele. Se ele for um adolescente ladrãozinho e tiver dado a louca na cabeça dele e ele tivesse roubado uma coisa de muito pouco valor, eu poderia dizer talvez que não. Por exemplo, uma criança roubou uma bala. Eu diria que não é proporcional tatuar a testa dessa criança. Agora, como esse ladrão roubou uma bicicleta e ele também não é criança, e eu não sei o quanto ele já tinha roubado antes, provavelmente ele já era assaltante. Então fica uma situação um pouco mais duvidosa de eu decidir se é proporcional ou não. Eu diria que, sei lá, provavelmente esse cara já deve ter assaltado e o assalto inclui ameaça de violência. Então eu não sei, prefiro não chutar numa situação que eu não tenho toda a informação necessária. E se ele for um assaltante e tiver ameaçado a integridade física de alguém, eu acho que é proporcional. E não tenho pena de ladrão, quero mais é que ele se dê mal mesmo. Acho um absurdo essa vaquinha de 20 mil reais para um ladrão. Tipo, você tá dando dinheiro para apoiar um ladrão que vai depois poder roubar mais. Então faz o seguinte, se você quer ajudar alguma causa nobre, em vez de você ficar dando dinheiro para ladrão, doe dinheiro, por exemplo, pro meu canal. Eu tenho um Apoia-se que está na descrição, onde você pode doar R$1, R$2, 5, 10, 20, quanto você achar melhor. E aí vocês vão estar investindo dinheiro na produção de vídeos sobre filosofia, defendendo ideias de liberdade e não investindo dinheiro para um ladrão poder roubar mais ainda. Inscreva-se no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.